Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TV Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A convidada do programa de hoje é a escritora e poeta pernambucana Cida Pedrosa, vencedora do Prêmio Jabuti, considerado o mais importante da literatura no Brasil. O livro de poesia Solo para Vialejo foi eleito Livro do Ano na premiação. Eu sou o Juraci Santana, da TV Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão. Marjones Pinheiro, da TV Aperipê, em Sergipe. Carla Soraya, da TV Ceará. Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba. Ângela Bispo, da TV Antares, no Piauí. E Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Cida, eu começo com uma provocação importante. Você é uma mulher nordestina que acaba de receber o maior prêmio da literatura no Brasil. Ainda existe discriminação contra o potencial e o valor do trabalho das mulheres nordestinas ou isso é coisa do passado? Não é coisa do passado, não. O machismo é absolutamente estrutural, igual o racismo, né? E isso perpassa toda a sociedade. E na literatura, ele é forte. Tem uma pesquisa que eu gosto muito de citar, que é a seguinte: nós lemos as mulheres por o olhar de quem? As grandes personagens da literatura do mundo foram escritas, as personagens mulheres, pelo menos falando das grandes, as grandes que nós conhecemos, foram escritas por quem? Por homens. Nós nos lemos através de que olhar? O olhar do homem ou o olhar da mulher? Esta construção de uma mulher, que é uma construção, antes de qualquer coisa, política e social, é feita para nós como? Através do olhar de quem? Tem uma pesquisa que diz o seguinte: apenas 2% desses personagens falando dos personagens canônicos, foram construídos por mulheres. Quando você pensa em mulheres negras na construção desses personagens, você tem apenas 7% dessas personagens mulheres são mulheres negras. E aí você tem um exemplo clássico. A Maria Firmina dos Reis escreve o primeiro romance do Brasil. O livro dela some por 100 anos. Um pesquisador estava no sebo do Rio de Janeiro, folheando o sebo, feito eu que sou rata de sebo, e encontrou o livro de Maria Firmina. E fez o que é isso? Estava lá Úrsula, 100 anos depois. A gente aprende na escola que o poeta abolicionista é Castro Alves. Não que eu não o ame, não que ele não seja incrível, não que ele não seja genial. Mas muito antes dele, uma mulher tinha escrito um romance, uma mulher negra, professora, poetisa, e que escreve um livro chamado Úrsula, que o personagem principal é uma mulher negra, a partir de um olhar de uma mulher negra. Quem sabe disso, só agora começa a se estudar essa história. Então, tem diferença sim, tem preconceito sim. Para fechar, há 10 anos atrás, eu sou curadora de literatura e fui curadora do SESC muitos anos. Eu e meu companheiro organizamos uma mostra de literatura contemporânea, que o tema era literatura de mulheres. Quando a gente ia convidar, inclusive as mulheres, muitas diziam, mas por que uma mostra de literatura de mulheres? Agora, em todo canto, todo mundo fala, leia mulheres, Mulherio das Letras, tem uma editora chamada Aliás, que publica mulheres, ou seja, isso está na tônica, e que bom que veio e que tem que ficar e que lutemos por isso. Mas tem diferença sim, e perdão, é que eu sou contundente mesmo. Estela sabe, é meu jeito, tá? Obrigado, Cida. E vamos girar. Seguimos para Pernambuco, estado onde nasceu nossa convidada Cida Pedrosa. Quero chamar Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife. Cida, um orgulho imenso, viu? Estar aqui hoje te entrevistando. Olha só, pelo que eu pude acompanhar,
primeiro você soube que tinha ganhado o Jabuti de melhor livro de poesia. Só depois você soube que tinha ficado com a principal premiação, que é a do livro do ano. Eu te pergunto qual foi a emoção desse momento e as reflexões que vieram depois da premiação, depois que caiu a ficha, lembrando aí que o Jabuti é o principal prêmio da literatura brasileira. Estela, eu achava que meu livro estava concorrendo firmemente à categoria poesia, porque eu acreditava no livro, meu editor, o Elton Mello, acreditava no livro demais. O parecerista para ele ser publicado lá na Companhia Editora de Pernambuco, que tem um conselho que dá o parecer dizendo que o livro pode ser publicado, foi o Sidney Rocha, e ele deu um parecer rochedo, como diz aqui no sertão. Então, eu confiava no livro. Quando eu fiquei entre os 10, eu achei maravilhoso e eu achei que eu já tinha ganho o Jabuti. Aí depois eu fiquei entre os 5, achei incrível e eu achei que eu já tinha ganho o Jabuti. E fiquei muito feliz, porque entre os 10, 60% já eram mulheres. Entre os 5, nós éramos 3 mulheres. E eu estava concorrendo com uma mulher negra, jovem, que eu adoro a poesia dela, que é a Bel Puan e que é pernambucana. É tanto que em todos os lugares que eu falei sobre isso antes da premiação, eu dizia, minha maior felicidade é porque eu estou entre nós, mulheres, e que eu estou com a Bel Puan. Então, assim, quando ganhou, foi uma emoção incrível, porque eu pensava, não, mas a Bel pode ganhar, outra mulher pode ganhar. Mas aí eu fiquei bem feliz. Aí disseram assim para mim no celular, entre numa salinha, feito essa que nós estamos, que você vai ficar numa antessala, porque todos os vencedores de todas as categorias vão ficar lá. E eu pensei, na minha infantilidade lesada, que estavam todas as pessoas lá. Aí eu perguntava, e por que não está ninguém aqui? Aí disse, não, é porque cada um está reservado. E eu não entendia que eu tinha ganhado o prêmio. E eu lá esperando passar e outras categorias. E eu lá, aí de repente, como esses nossos momentos online, eles têm um tempo diferente. A Maju estava ainda falando de outra pessoa e eu vi meu rosto aparecendo para mim. Aí eu chamei meu povo, meus filhos, meu marido, eu estou aparecendo na tela. Aí tu ganhou a sua boba, você ganhei nada, é porque eu acho que vai passar o primeiro lugar de cada um. Então, assim, quando a Maju disse, pô, eu tô caindo na ficha agora, ser famoso, dar um trabalho retado. Eu tô dando muita entrevista, isso é um trabalhão. Eu tô exausta e é muito louco. Agora, ao mesmo tempo, como eu sou uma pessoa muito simples, tu sabe disso, muito simples, eu tô me divertindo a dedéu, porque tem coisas engraçadíssimas que depois eu vou contar em crônicas maravilhosas, porque essa história do tapete da fama é de você se mijar de rir, tem umas coisas incríveis, sabe? Desculpa aí, mas da babaquice de quem acha que isso que é importante da vida. Aí eu tenho me divertido a dedéu também e tô muito feliz, sabe? Porque eu sou mulher, porque eu sou nordestina, porque eu sou uma escritora alternativa. Só tenho 3 livros publicados por editora. Todos os meus livros foram publicados por mim, vendidos nos bares, vendidos nas portas de teatro. Isso tem uma história por trás. Eu acho isso muito bacana. Acho isso muito bacana. Que história bacana. Muito obrigado, Cida, e que simpatia, hein? Nós seguimos agora para São Luís, capital do Maranhão. É a vez de Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, fazer a pergunta à escritora Cida Pedrosa. Cida, quero dizer que já estou ansioso para ler essas crônicas, dizer que já ri bastante com algumas expressões usadas por você, que tem esse poder imenso de cativar a gente, de a gente se sentir íntimo em tão pouco tempo de conversa. É a primeira vez que eu falo com você. Queria te perguntar e também dizer que estou muito satisfeito com a sua lembrança da maranhense Maria Firmina dos Reis, na sua fala inicial. Aproveitar que você falou do preconceito ainda sofrido pela mulher nordestina para te perguntar o seguinte: como é que você avalia sua vitória no Prêmio Jabuti, suas vitórias, né, foram 2, para que esse reconhecimento da Câmara Brasileira do Livro contribua para voltar os olhares para a literatura e a poesia produzida por mulheres no Brasil?
Primeiro, poesia sempre foi patinho feio do ponto de vista das vendas. As pessoas assim, Cida, tu é poeta marginal? Eu digo, o escritor é marginal por natureza num país onde a gente não resolveu ainda a alfabetização, onde mulher foi à escola há apenas 200 anos, onde até 100 anos atrás mulher escrevia e homem botava o nome na escrita dessas mulheres, onde as mulheres escreviam com pseudônimo masculino. Então, assim, isso tudo é um antecedente muito complexo, né? Então, e eu esqueci o resto da pergunta, faz de novo. Eu queria saber como é que você avalia a sua vitória no Jabuti, a contribuição que ela dá para voltar o olhar do público, de modo geral, para a literatura e para a poesia produzida por mulheres no Brasil. Eu sou de uma corrente feminista que se chama Corrente Feminista Emancipatória. Eu sou comunista, então eu não acredito que a gente vai resolver a questão de gênero sem levar os homens juntos. Então, de cara, eu penso o feminismo pensando classe, raça e gênero. Essas três coisas estão completamente ligadas. E eu acredito que a gente tem que ir levando os homens. Mas enquanto os homens não acordam para Jesus, alguns estão acordando, novas masculinidades estão acontecendo, mas enquanto isso não acontece, eu acho que cada mulher que tem uma vitória, ela primeiro tem uma obrigação de se irmanar com cada mulher, porque não é uma vitória dela. Isso pode ser uma vitória pessoal, mas isso do ponto de vista da construção social é uma vitória das mulheres, né? Quando caiu a minha ficha que vários homens em Pernambuco já ganharam o Jabuti de categoria. Ronaldo Corrêa de Brito, Sidney Rocha, a categoria romance, conto. Eu ganhei o premião e eu sou mulher e eu não estou no eixo Rio-São Paulo. Minha editora é local, é uma editora semi-estatal. Eu sou feminista, sou comunista, eu tenho todos os estereótipos para não estar num prêmio desse. Então, a minha premiação, ela tem um valor social para as mulheres e para as sertanejas e sertanejos. Eu estou aqui agora falando de vocês de Bodocó, minha cidade. Eu vim lançar o livro aqui, porque eu lancei no dia do meu aniversário, em 18 de outubro do ano passado. Aí eu vinha lançar aqui em março. Só que veio a pandemia. Eu fui candidata a vereadora. A pandemia, não consegui vir. Eu já tinha marcado este lançamento antes de ganhar o prêmio. Isso não foi depois do prêmio. Isso era a minha primeira atividade pós-campanha. Era vir para cá. Menino, eu estava andando aqui na minha cidade, as mulheres me abraçando. Eu conheço a turma mais velha, eu estou sendo abraçada por a turma mais nova, isso é lindo. Você é o orgulho da nossa cidade. Não, essa cidade é um orgulho na minha vida. A construção do meu povo é um orgulho na minha vida. Eu acho que isso é coletivo demais, sabe? Obrigado, Cida. E vamos girar, temos muitos assuntos para tratar com a escritora e poeta Cida Pedrosa. A gente segue agora para Aracaju, capital de Sergipe. Quero chamar Marjones Pinheiro, da TV APNP. Microfone, por favor, Marjones. Obrigado, Juraci, pelo toque. Fiquei aqui perdido na conversa com Cida, encantado, acabei esquecendo do áudio. Boa noite a Cida, nossa convidada. Eu queria também, enfim, cumprimentar todos os colegas de bancada e cumprimentar quem está em casa também. Cida, antes de mais nada, parabéns, muito feliz por essa vitória que você vê como coletiva, e é de fato. E as vitórias, elas acabam pela grandiosidade do momento, fazendo com que as pessoas esqueçam de toda uma trajetória que se tem até ela. Ela muitas vezes não é tão imediata. Então, eu queria que você comentasse para a gente um pouco, se é que você entende dessa forma, qual seria o rebatimento da tua participação no movimento de escritores independentes do qual você participou, não é? Sobretudo na década de 80, se existe esse rebatimento nessa tua caminhada até chegar agora com esse prêmio Jabuti tão importante, ou se você não acha que teve esse rebatimento, você acha que foi um fato isolado. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Adorei. Primeiro,
o movimento de escritores independentes é minha cidadania literária. Eu digo isso há muitos anos. Minha cidadania literária é o movimento de escritores independentes de Pernambuco, que rolava no Brasil todo. Hoje a gente conversa pela internet. A gente tinha caixa postal do movimento, e o movimento em várias capitais do Brasil tinha caixa postal, e você se correspondia com escritores alternativos. Tinha gente que dizia que era alternativo, gente que dizia que era underground, escritor periférico, e outros que se diziam independentes. Mas isso é uma coisa única, de uma certa forma, tem diferenças conceituais. Mas na Vera, o que é que a gente fazia? A gente queria a independência diante do jugo das editoras que não publicavam jovens. A gente queria vender livros, a gente queria ser ouvido, a gente queria publicar, a gente queria que conhecessem os nossos trabalhos. E eu lembro, não vou citar nomes, porque hoje em dia eu gosto muito dele, e porque a gente erra e a gente envelhece. E um crítico de Pernambuco disse que fazia uma aposta que em 2 anos não teria mais ninguém de nós. Porque nós éramos essa turma que ia para a rua, recitava, armava barraco literalmente contra o status quo. Então, assim, a turma que estava ali, saindo do cárcere em 79, 80, que era a turma que era preso político e que escrevia e que era artista, se juntou a gente. E a gente denunciava ainda a ditadura, porque a gente pensa que acabou em 79, mas não acabou. Isso foi uma construção da democracia até a Constituição de 88. Foi toda uma construção de você ir derrubando os instrumentos autoritários. E essa turma com a gente, o Marcelo Mário Melo, poeta rochedo da minha terra, tem 75 anos hoje, 11 deles tirados na cadeia, literalmente, porque foi preso político, um poeta inspirado. Este era um dos poetas que andavam conosco. Então, assim, esse lugar do escritor independente, que vários deles são famosos hoje. Então, esse prêmio que nenhum de nós tínhamos ganhado, para mim ele é um selo para dizer, essa turma é fera. Tu tá entendendo? Essa turma é fera. São os cinquentões. Eu digo assim, eu não fiquei cinquentona vovó do INSS, porque tem um povo que vai ficando cinquentão e fica chato, xarope, envelhecido, cansado, sem tesão. Eu tenho 57 anos e não sou vovó do INSS e não estou nem afim de ser. Tem até alguns companheiros meus do movimento que ficaram careta pra caramba. Não é o meu caso. Para todos os que não ficaram caretas e que continuam acreditando na arte, Wilson Freire, te amo, meu poeta médico. Miró da Muribeca, tu não é dos independentes, mas é da mesma geração. É nós. E para Chico Espinhara, Erickson Luna, França, que estão no céu dos encantados e dos poetas, eu tenho certeza que no dia 26, esses 3 bateram tambores no céu. Eu tenho certeza que foi uma grande roda de tambor no dia 26, no céu dos encantados. Obrigado mais uma vez, Cida. Você está se divertindo também? Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para Fortaleza para falar com Carla Soraya, da TV Será, que eu percebi que já estava se divertindo aqui na expectativa. Muito, muito, eu estou encantada, embevecida, assim, não tenho nem palavras para descrever a admiração que a partir de agora vai ficar maior ainda pela Cida. Cumprimento você, Cida, aos meus colegas de bancada virtual, as pessoas que estão nos acompanhando. Cida, você com esse seu pioneirismo aí nessa conquista, parabéns pelos 2 prêmios, né? Isso me faz lembrar também uma cearense, Raquel de Queiroz, que foi comunista por pouco tempo também, né? Mas depois ela ficou reacionária, a bichinha. Pois é. Mas você, do PCdoB, você conseguiu unir letras, a sensibilidade da poesia com a dureza, né? Com os embates aí políticos. Você foi, apesar de 2020 ter sido um ano complicado para todo mundo, esse foi um ano maravilhoso para você, né? Como é que você vai conseguir conciliar, de um lado, a sensibilidade da poesia, das letras, do outro, o embate político, ou você consegue ter uma interseção nisso aí, né? E como Raquel de Queiroz, você vai
mudar ao longo do tempo, como é que você acha que vai se comportar ou vai resistir até o fim? Primeiro, queria dizer que Raquel foi a primeira mulher brasileira a ir para a Academia Brasileira de Letras em 1972, o que é um absurdo. Ela já tinha ganho todos os prêmios nacionais, todos. Queria aqui registrar minha tristeza de Gilca Machado não ter ido para a Academia Brasileira de Letras. Essa mulher escreveu o primeiro livro erótico que nós temos, um livro em primeira pessoa, sabe? Então aqui eu registro aqui como é que só em 72 a gente tem uma mulher e é que Raquel vai. Registrado isso, Raquel, ó, te respeito muito, fica por lá, mas eu nunca serei reacionária. Eu sou filiada ao PCdoB há mais de 20 anos. Independente do PCdoB, eu sou comunista desde criancinha e não como criancinha, tá, gente? E também não rasgo batina de padre, tá? Amo as pessoas, sabe? Sou comunista de sacristia, porque eu sou papa hóstia também e papa terreiro. Ou seja, eu sou holística, adoro religião, adoro bater tambor, adoro ir para a igreja católica. Já assisti missa hoje. Então, eu quero dizer o seguinte, de jeito nenhum eu serei reacionária. E como é que eu junto essas coisas? Porque eu acho que a grande revolução do mundo é o amor. Se não tiver amor, não há nada. Aquela carta de Coríntios, que para muito é boba, não é boba. Aquilo tinha que ser uma Bíblia para cada pessoa. Sem amor, nada. E o que é ser comunista? Para mim, é ter um grande projeto de mundo bom. Eu quero um mundo melhor. As pessoas... A fome voltou, minha gente, voltou valendo. As nossas cidades estão cheias de pessoas na rua, de novo. Não tinha acabado, mas o volume fez isso. A gente está vivendo um dos piores momentos políticos, econômicos e sociais que o Brasil vive. Felicidade é um projeto coletivo. Como é que de acho tu sai de casa se sentindo feliz, sai do teu apartamento e encontra uma família morando na rua com fome, tu é feliz? Isso é impossível. Então você tem instantes de felicidade e o resto é uma construção e uma luta danada. Eu não tenho netos ainda. Eu tenho um filho de 26 anos e um de 23. Eu quero ter netos. Eu estou aqui com minha afilhada de 5 anos. Li para ela que só hoje. Eu preciso estar num mundo melhor. E eu só vou estar num mundo melhor se eu esperançar, se eu me movimentar. E literatura é, antes de tudo, movimento. É esperançamento. E essas coisas, para mim, nunca se separaram. Minha poesia não é panfletária, mas eu nunca neguei dizer um poema. No Lula Livre, eu viajei do sertão da Bahia, longe, longe, longe. Eu estava pertinho de Canudos, em Uauá. Eu tirei numa correria só para subir no palco às 4 da tarde em Recife para dizer um poema para Lula. Então, isso, minha poesia tem função social. Ela sempre teve e sempre terá. Agora, ela não é panfletária. Essa história é uma outra conversa. Pois bem, seguimos a rodada de perguntas com a escritora Cida Pedrosa e vamos a João Pessoa para a participação de Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba. Olá a todos que nos assistem e nos ouvem. Olá, colegas de bancada desta edição do programa Giro Nordeste, você, Juraci, e a nossa convidada Cida Pedrosa. Cida, como Carla Soraya bem lembrou, além de escritora premiada neste ano de 2020, você também se elegeu como ocupante de uma das cadeiras da Câmara Municipal do Recife. Essa é a sua primeira experiência, né, como ocupante de um mandato eletivo. Como você espera que seja a sua atuação naquela Casa Legislativa pelos próximos 4 anos? Primeiro, eu queria pedir desculpa, que às vezes eu estou olhando assim, é porque eu fico olhando para o lugar onde vocês estão na tela, porque eu fico querendo encarar vocês e me esqueço que a câmera está aqui na frente, entendeu? Eu fico fixando no rostinho de cada
nós tivemos um pequeno problema com a Cida, a imagem travou. Vamos tentar restabelecer a conexão com a Cida Pedrosa, vencedora do prêmio Jabuti. É isso. Enquanto isso, você que está aí nos acompanhando, faça o seu comentário, sua pergunta, mande lá nas nossas redes sociais. É só utilizar a hashtag Giro Nordeste, mande sua pergunta, seu comentário. Nós já temos algumas participações, eu estava acompanhando agora há pouco, pessoas de todo o Nordeste, de todo o Brasil já estão acompanhando, já estão participando, mandando suas perguntas, mas você também pode participar, Facebook, Twitter, você pode acompanhar por lá. Marcos Vital, eu posso chamá-lo? Chama Marcos Vital, por gentileza, Marcos. Vocês estão me ouvindo ou não? Eu estou ouvindo você perfeitamente, Cida. Voltei. Pronto. Conexão restabelecida. Então é isso. Refazendo a pergunta, Cida, como você pretende atuar na Câmara Municipal do Recife, agora que você foi eleita como ocupante de uma das cadeiras naquela Casa Legislativa, e esse é o seu primeiro mandato como mandato político eleita, né? Ocupante de cargo político eletivo? Eu tenho uma experiência bacana na gestão pública. Eu fui secretária da mulher do meu município, onde eu saí no dia 3 de abril, para me candidatar. E antes disso, eu fui secretária de meio ambiente. E antes disso, eu fui vice-presidenta da autarquia de saneamento da minha cidade. Então, assim, eu tenho uma experiência na gestão pública e essas coisas sempre tiveram muito juntos, porque, assim, tem um terceiro que me acompanha. Eu olho no espelho de manhã, eu sou Cida Pedrosa, sou sertaneja, eu sou uma mulher poeta, que fui construindo outras coisas na medida em que eu fui crescendo e que eu fui interagindo com o mundo. Eu sou advogada de direitos humanos, advoguei quase 17 anos nesta área, Centro de Defesa de Direitos Humanos, Centro Dom Helder Câmara, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco. Então, eu sou uma mulher que venho deste lugar da advocacia pelo próximo por muitos anos. E depois, porque eu adoro escala, eu adoro ver a coisa acontecer, por isso que eu me realizei no poder público, porque você consegue. Fui advogada de ONG há muito tempo, mas você trabalha com o mesmo público ali, 20, 30, 40, 50. É bacana? É, mas é a amostragem. O poder público te dá o tesão e a possibilidade de você fazer para muitas pessoas. Então, assim, por isso, como eu gosto de gerir, por isso. É a minha primeira experiência. Estou muito com medo, viu? Já me arrumei com minha novena de São Bento. São Bento, Água Benta, Jesus Cristo no altar, todo bicho venenoso, arredo, deixa eu passar, sabe? Mas eu sou comunista e comunista acredita na dialética. Então, vou me construir dialeticamente nesse lugar. Afinal, como eu fui advogada de trabalhadores rurais e trabalhei na mediação muitos anos de convenções coletivas, tem coisa mais porrada do que convenção coletiva de trabalhadores, e eu sempre estive do lado dos trabalhadores. Você, às vezes, negociar 30 dias seguidos. Por exemplo, eu fui advogada da Convenção Coletiva de Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais do Vale do São Francisco. Até hoje é considerada uma das melhores convenções coletivas do Brasil. Eu fui advogada aos 27, 28 anos. Isso é exercício de paciência, de escuta e de construção de consenso. Eu acho que Câmara de Vereadores, guardando os seus lugares, é lugar do debate, é lugar da palavra, mas é lugar de construção de consensos. Senão você vai passar lá 4 anos, não vai aprovar um projeto, uma moção e nada. Então, é a capacidade de convivência com os contrários. E eu venho fazendo isso há muito tempo. Agora eu vou fazer em grande escala do ponto de vista do legislativo. Como eu faço terapia há 20 anos, porque eu tenho sempre que organizar a minha cabeça, porque não é fácil juntar numa mesma cabeça essas coisas todas, você ficar doido, sabe? Então você tem que se organizar, e eu faço terapia há 20 anos. Com a mesma terapeuta, isso já é um problema. Verônica, eu te amo, minha terapeuta. Então, eu acho que eu vou exercitar isso de uma vida toda e acho que a gente está precisando escutar, né? Escutar os diferentes, escutar as diferentes. É isso que eu quero fazer.
toda a minha pré-campanha, tudo que eu vou defender lá foi construído coletivamente, online, feito a gente estar aqui. A pauta de mulheres, nós reunimos 120 mulheres, a do meio ambiente, a pauta LGBT, a pauta de cultura. Então, assim, eu estou com muita clareza que o que eu estou levando não é meu, é de um monte de gente. E eu quero exercitar isso lá, com essas pessoas que estavam junto, com quem não estava junto, que agora está junto todo mundo. Você não era a vereadora de uma turma que te elegeu. Você é a vereadora de uma cidade. E eu estou com muita angústia, porque eu sofro de excesso de responsabilidade, por isso que eu faço terapia há tanto tempo, mas eu estou muito animada também. Obrigado. Temos mais perguntas para a escritora e poeta Cida Pedrosa. E vamos girar. Agora é o momento de seguir para Teresina, capital do Piauí, onde está Ângela Bispo, da TV Antares. Olá, boa noite a todos. Prazer enorme estar batendo esse papo com vocês e conhecer Cida, né? Tá aqui tendo a oportunidade de bater um papo com essa mulher incrível. E Cida, de tantas atribuições que você falou agora há pouco, de tantas atuações ao longo da vida, esse prêmio traz à tona a figura, as pessoas começam a ver mais a Cida Pedrosa. E aí começam as perguntas: quem é Cida? A gente sabe que é uma mulher nordestina raiz, filha de pais que não frequentaram a escola. E aqui eu te pergunto, onde e como foi que nasceu o teu envolvimento com os livros, a ponto de te fazer transcender de uma leitora para uma escritora e hoje aí recebendo o maior prêmio da literatura brasileira? Massa. Meu pai, que se chama Francisco de Assis, minha mãe Isabel Pedrosa, minha mãe aprendeu a ler com a tia, me ensinou a ler. Ela ensinou o início da leitura para todos nós. Papai fez o primeiro ano primário, agricultores. Nossa casa, papai trazia cordel da feira e lia. E ele era um grande leitor. Mamãe contava histórias, ele contava histórias. E tinha o paredão de Bodocó passando. Estão ouvindo? Aqui na praça. Na minha casa, tinha uma coisa maravilhosa que é o seguinte. Tinha um homem chamado José Pedro. Um homem negro que fazia coxos. Coxos é aquilo que põe para os gados comerem, para os reis comerem, sabe? Não sei se você... Coxo, como se fosse um lugarzinho para... E fazia porteiras. Quando ele ia para a nossa casa, no sítio, que não tinha energia, imagine que se as crianças hoje quisessem esperar o Harry Potter, que as crianças quisessem esperar, sei quem lá, meu Deus, a Frozen fosse chegar em carne e osso. Então... ele era esperado por nós todas e todos. A gente preparava a fogueira antes, porque ele contava histórias como um saltimbanco. Uma das minhas maiores tristezas foi não ter filmado esse homem, porque a babaca aqui fez isso com várias pessoas em Bodocó. Eu tenho registro de várias pessoas desse livro, mas eu não tenho de seu Zé Pedro, um cara que ainda vou escrever sobre ele. Ele contava os cordéis de Leandro de Barros como histórias, e não lendo o cordel. Então, a Princesa da Pedra Fina, que é um cordel do Leandro, e eu vim descobrir, quando fui para Recife, anos depois, ele interpretava em cima de um banco junto da fogueira, isso era uma coisa genial. E a literatura estava indo ali para os meus ouvidos, pela minha pele. Então, eu sou pura palavra, desde pequena. Assim, porque a palavra, ela não só é o que está escrito, né? Ela o que é dito. Então, assim, eu estou na literatura desde a mais tenra idade. Primeiro, já é uma grande aventura nascer num sítio que não tem energia, que você faz seus próprios brinquedos, que você brinca de fazendinha com os ossos de vaca, de galinha, que você só tem boneca de pano ou de sabugo. Isso tudo é uma grande aventura, que você faz a panelinha sua com o resto do barreiro ali, do barro, que sua mãe faz seus brinquedos com você, que a burra leiteira, que é um frutozinho que tem assim, que mamãe botava 4 cambitos e a gente fazia os caçoazinhos em cima para brincar de burra leiteira. Então, assim, e esta aventura de viver já é literatura pura. Então, eu me sinto agraciada. Na minha casa se fazia sabão. A gente não comprava sabão. Como é que fazia sabão? O sebo do bode
comprava só aquilo que é bem esquisito, que queima a pele da gente quando toca. Eu esqueci o nome. O produto químico que faz sabão. Mas era o sebo do bolo, soda cáustica. Ela falou, soda cáustica, o sebo do bode e a mamona. Então, assim, eu nasci num lugar autossustentável por natureza. Tinha a vaca, tinha o leite, tinha a coalhada, tinha o queijo, tinha o doce de leite. Tinha o feijão que era colhido e guardado em latas para o ano inteiro. O milho para o ano inteiro. A gente só comprava. Tinha o bode que a gente comia e dividia com os vizinhos. Tinha a galinha. Tinha o porco. A gente só comprava. Sabonete GSI para tomar banho. A gente só comprava. Não comprava óleo, porque o porco não tem o torresmo, aquilo se fazia a banha, que era o nosso óleo. A gente só comprava sabonete GSI, arroz, que nós não plantávamos arroz, e carne de boi. Como não tinha geladeira, a gente só comia carne verde na segunda-feira, que era o dia da feira. Tudo virava carne de sol depois, e aí só comia carne de sol. Então, eu venho desse lugar. É isso, e eu sou artista por isso. Que histórias. Obrigado mais uma vez, Cida. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos a Natal, quero chamar Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci, olá, os colegas de bancada. Eu estou realmente me divertindo muito aqui, mas muito feliz, porque viver nordestinos como nós, ganhando esses prêmios importantes, e muito mais feliz de ver você, Cida, ganhar esse prêmio, porque você demonstra merecer mesmo, assim, demais. E a sua poesia chegou no Brasil, eu espero que seu pensamento político também. Agora, observando algumas coisas que eu li sobre sua poesia e vendo você agora, eu posso dizer que não vejo separação em sua vida. Assim. Você demonstra não ser aquele tipo de gente que é escritor nos eventos, em casa, e outra coisa no resto da vida. Então, pelo peso de sua poesia, que carrega um grau de complexidade semântica muito grande, além de uma estrutura gramatical também muito bem construída, eu percebo essa amálgama entre o dizer e o ser. Então, você demonstra realmente ser parto em busca de si, né, dessas que expõem calça comprida por baixo da saia, contra a desigualdade do mundo, obviamente. Então, dito isso, gostaria de saber de você como a poesia lhe move na política e como fazer da poesia um lugar de fala das minorias, das maiorias minorizadas e das periferias. Eu adorei quando você disse calça comprida por baixo da saia, porque eu sou mulher feminista e sempre tenho, a minha literatura é muito feminista. Quando eu estava escrevendo esse livro, eu tive um delírio de que ia ser meu primeiro livro que eu não falava de mulheres, sabe? Aí quando eu vi, estava lá, eu digo, que asneira tu tá dizendo, mulher, teu feminismo tá aqui todinho. Porque quando eu conto aquela história, vou começar por ela, é porque Geralda e Lourdes, a quem eu me refiro no livro, elas eram quem mais apanhava algodão. Quem é nordestino sabe que até 20 anos atrás, eu falo disso no livro também, a possibilidade de partir era o algodão, que era quando a gente podia comprar alguma coisa a mais. Porque o resto era para comer e se manter. Quando tinha uma boa safra de algodão, você tinha uma grana. Meu irmão mais velho, o quarto mais velho que foi estudar, o primeiro que foi estudar, só foi porque os 4 mais velhos mesmo ficaram trabalhando com papai e mamãe e ele estudava porque tinha as safras de algodão. Quando tinha a safra de algodão, separava um X dinheiro daquele para manter ele o ano todo em Recife. Então, Lourdes e Geralda, elas eram grandes catadoras de algodão, faziam as trouxas enormes. E mulher não usava calça comprida. E elas botavam por debaixo da saia para não rasgarem as pernas. Porque aquilo machuca muito as pernas, você catar algodão. Então, elas botavam a calça comprida por baixo da saia. E quando eu falo de Geralda e de Lourdes, eu falo dessa desigualdade. Porque elas catavam, 2 mulheres negras, eu chamo elas de minhas santas particulares, porque são. Elas faziam uma trouxa enorme de algodão ali, sabe? E que peso pesado era aquele? Ou seja, em todos os lugares está a desigualdade, né? E aí,
Diz de novo tua pergunta, que eu saio viajando na maionese. Ah, meu Deus do céu. Desculpa. Não é desatenção, não é que eu vou me apaixonando por o que vocês perguntam e eu vou me esquecendo. Mas eu queria saber como é que a poesia ele move na política. Se bem que você já falou um pouco sobre isso, né? Mas também como é que que essa poesia poderia ser lugar de fala das minorias e das periferias, porque a gente está ouvindo pouco as periferias, parece. Primeiro, eu quero dizer que a periferia tem hoje uma literatura rocheda. Nós temos hoje uma fala rocheda da periferia. A gente tem saraus incríveis em todos os cantos do Brasil. E no Nordeste é incrível. Em Recife tem, eu sei que tem Aracaju, que eu conheço uma turma de Aracaju, eu conheço uma turma de Salvador, e tem muitas meninas negras assumindo seu lugar de fala, recitando São Slammer. Então, assim, tem uma fala da periferia própria, num lugar de fala próprio da periferia. Agora, a minha poesia sempre teve nesse lugar da política. Quando eu lancei meu primeiro livro, que se chama Resto do Fim, eu assino pouquíssimos poemas de lá. É ruim para dedéu. Mas são os poemas que você escreve quando você tem 14, 15, 16 anos. Não tem como não ser ruim, porque ninguém nasce Rambo. Rambo é uma coisa única na vida da pessoa. Então, assim, ninguém nasce Rambo. Então, você tem que assumir que você escrever é um processo de construção. Você vai crescendo e melhorando. Então, eu tenho 2 poemas lá, e tem um que eu assino, que primeiro é um absurdo você com 15 anos escrever seu epitáfio. E eu escrevi aos 15 anos e está nesse livro que se chama assim: Aqui jaz Maria, que em dias vermelhos deu a todos um sorriso azul. Eu escrevi isso aos 15 anos de idade. Poeminha deste tamanhinho, aqueles poeminhas curtos, marginais, que era uma atitude política, escrever assim era uma atitude política, ainda é uma atitude política. E tá aí, eu vinculei minha literatura inteira aos gritos sociais. Não é que eu não fale de amor, mas eu falo do amor e ainda é revolucionário. Eu tenho um livro chamado A Filha de Lilith, que é um abecedário feminista, que eu lancei há 10, 12 anos atrás, que eu abro o livro com um poema chamado Angélica, que é meu anjo da Anunciação, e que eu digo assim: o pênis de Angélica era de plástico. Passou a vida a esfregar-se no espelho. Eis a sina, mulher ou homem? Injusto desígnio para quem precisa ser inteira por dentre as coxas. Voz rouca sobre os lençóis, desejo de iguais, porra, bucetas também são objeto de encaixe. Quando eu escrevo isso em As Filhas de Lilith, perdão se eu disse aqui, se eu vou causar problemas, mas, desculpa, mas TV pública é para isso. Se a gente não puder fazer isso na TV pública, nós não poderemos fazer em mais lugar nenhum do mundo. Quer dizer que a TV pública é a nossa bandeira de luta pela uma comunicação democrática. Então, minha poesia está afiliada a esse discurso. Minha poesia está assim. E a política também. E essas coisas não se separam. Às vezes eu fico com vontade de vomitar com as tronchuras da política, passo mal, respiro, aí eu digo, pô, é das humanidades. Se a gente não se misturar nessa, quem se misturará? Se a gente não for lá, quem irá? Se a gente começar com esse discursozinho purista, não vou não, porque política é uma coisa muito ruim, aí a gente deixa Bolsonaro no poder pelos próximos anos. É isso. Obrigado, Cida. É hora da participação do público do Giro Nordeste. Olha só, Vilma Marconi está assistindo pelo YouTube e enviou a seguinte pergunta: Cida, o que falta para a Academia Sueca olhar para o Brasil e nos premiar com o Nobel de Literatura? Adorei. Acho um absurdo o Drummond não ter ganhado. Acho um absurdo o Guima para os íntimos, né? O Guimarães não ter ganhado. Eu acho um absurdo enorme um cabinha da nossa terra. Não, vocês já perceberam que é tudo nordestino, minha gente? Fora do Drummond é quase nordestino, porque ele é de uma Minas quase perto de nós, sabe? Então, assim, é um absurdo Graciliano, o velho Graça, não ter ganhado, né? É um absurdo a Adélia não ganhar.
Aí eu vou falar de uma coisa geopolítica, tá? O Brasil ficou isolado na língua portuguesa e a gente tenta juntar os países de língua portuguesa e isso é uma construção complexa. Quando você vai pensar nos países de língua castelhana, você tem a América inteira e você tem a Espanha. Você tem toda uma construção. Vê se num monte de gente da América do Sul não ganhou. O Gabo ganhou, Gabriel Garcia. Tem um monte de gente que ganhou. Neruda, maravilhoso, amo Neruda. Então, assim, tem uma coisa da nossa língua. Nós somos pouco traduzidos, de verdade. A gente fica assim, que felicidade, eu fui traduzida. Eu sou traduzida na França. Quantas pessoas me leram, gente? Só é para ficar bonito e achar assim, que lindo, eu fui traduzido. Quantos exemplares foram vendidos lá? Quem conhece? Quem, além da nossa família, sabe que tu foi traduzido lá? Qual é a escola que te estuda? Então, assim, acho que tem essa coisa da língua. E eu acho um absurdo a gente ter figuras feito Marina Colasanti e não ganhar. Conceição Evaristo e não ganhar. Ela nem entrou na Academia Brasileira de Letras, porque literatura é poder, gente. Arte é construção de poder. Cânone é construção de poder. Então, como é que a Conceição não entrou? Vamos nos explicar, não é? Como é que embranqueceram o Machado? O homem era negro e virou branco. Então, assim, é disso que nós estamos falando, sabe, amiga? Mas eu acho que a gente devia aprender a fazer uma coisa que o europeu faz muito bem, que é a tal da petição. E hoje é fácil fazer petição na internet, a gente tem que começar a peticionar, a encher o saco. Tem que botar fulano, tem que fazer... Tem um nome que eu morro de rir, que eu acho que advocacy. Tem que, esse nome chiquérrimo, advocacy. Tem que requerer, tem que pedir, tem que botar. Sabe o quê? A gente tem que aprender a passar a cuia. Porque isso é jogo de poder. E a gente precisa enfrentar isso. Porque nós temos grandes... Como é que Clarice não recebeu? Alguém pode me explicar por que Clarice não recebeu um Nobel? É uma doidice. Como você disse no começo, tem que fazer barraco. Obrigado mais uma vez. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para a escritora e poeta Cida Pedrosa. Cida, você é uma escritora premiada em um país que ainda tem 16 milhões de analfabetos com mais de 15 anos e mais outros 30 milhões de brasileiros que são analfabetos funcionais. Essa realidade que é a origem e resultado da nossa desigualdade incomoda os escritores brasileiros? Olha, eu acho que tem que incomodar muito. E o escritor que não estiver incomodado com isso, ele esqueça. Porque quando um escritor não estiver incomodado com isso, se pergunte no espelho para que serve sua literatura. Eu acho que enquanto tiver uma mulher e um homem analfabeto num país, ele não é um país livre. Enquanto nós não tivermos um país leitor, e quando eu falo leitor, eu não estou incluindo aí quem aprendeu a ler rapidamente e só sabe ler sem fazer, porque ler é fazer análise crítica do mundo. Ler é compreender criticamente o mundo. É dessa leitura que eu estou falando. Quando um país chega nesse nível de evolução, este é o país dos sonhos. E cada escritor ou escritora, na luta do livro, para mim está esta luta. Lutar só pelo livro como objeto do livro é ridículo. Para que ele serve? Se um livro não servir para encantar, para construir e desconstruir realidades, para fazer com que alguém leia e saiba concordar ou discordar dessa fala, dizendo porque este livro não serve para nada. Esta luta não serve para nada. Então, assim, é uma luta burguesa. A gente tem que lutar por isso, sabe? A gente, enquanto tiver um analfabeta, esse nome é horrível, uma pessoa que não saiba ler. Por que não é analfabeto? Porque você sabe ler de outras formas. Perdão aí a todos que não sabem ler. Você lê de outra forma, né? Você não sabe ler o livro, mas você faz leitura do mundo. Isso é uma luta de todas as pessoas. A ciência, o obscurantismo é a pior coisa que pode acontecer no mundo. Eu morro de medo.
Um país que nega a ciência, que nega o saber, que nega a arte. Não pode. A gente tem que lutar contra isso, gente. Não pode. Com certeza. Muito obrigado, Cida, mais uma vez. E seguimos com mais questões para a escritora Cida Pedrosa. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos falar mais uma vez com Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão. Cida, Solo para Vialejo, seu livro vencedor do Prêmio Jabuti, é publicado pela CEP, a semi-estatal Companhia Editora de Pernambuco. Como é que você avalia a necessidade do fomento estatal à literatura e às artes em geral, sobretudo no momento de desmonte sistemático das políticas públicas de cultura pelo governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro? Eu adorei a pergunta. Eu quero dizer o seguinte, que a arte, ela tem que ser subsidiada. É diferente dos grandes show business de entretenimento. Isso aí quem tem que dar conta é o mercado. E uma coisa que o mercado tem que dar conta, cobrando os seus ingressos, vendendo shows, isso, mas o Estado tem que tomar conta de todas as linguagens e expressões culturais. Se o Maranhão não cuidar do boi, quem cuidará? Se a Bahia não cuidar do seu afoxé, quem cuidará? Se Pernambuco não cuidar do seu frevo, quem cuidará? Então, a gente tem clareza, o livro tem que ser subsidiado. Essa história de alterar o valor do imposto para livro, isso é um absurdo. Como é que na maior... Aí diz, não, os países liberais não botam, é mentira. A França subsidia, todos os países da Europa que pensam na política de leitura subsidia para ser baixo o preço do livro. Livro tem que estar acessível, tem que ter brochuras baratas. Então a CEP faz um trabalho maravilhoso. Esse livro custa R$25, isso é maravilhoso, isso é acessível. E por que custa 25? Porque é uma semi-estatal. A CEP está fazendo um trabalho lindo para dentro de casa, ou seja, para Pernambuco, mas está publicando autores de fora. Vou instigar a CEP de novo em todo canto, estou dizendo, daqui a pouco o Ricardo Leitão vai arengar comigo. A CEP, tu tem que criar um selo chamado Solano Trindade para publicar escritores e escritoras negras. Tu é uma semi-estatal, tu tem que fazer isso, sabia, CEP? Estou instigando. Então, esta editora maravilhosa, que é a CEP, ela publica uma revista chamada Revista Continente, um suplemento Pernambuco, tem o conselho editorial, a gente manda nossos livros, ela publica os livros do Prêmio Pernambuco e tem o próprio Prêmio de Literatura da CEP, que também, o Prêmio Pernambuco só é para Pernambuco. O Prêmio Nacional é para todo mundo do Brasil. Acho que todo estado tinha que ter uma editora para fomentar isso, inclusive para ajudar a balizar mercado, sabe? Porque livro no Brasil é muito caro. Eu tenho um livro chamado Claranã, que é uma brochura, eu adoro eles. Confraria, te amo, eu estou falando de preço. O livro desse tamanho, fininho, é R$ 37,50. Entende? Então, assim, a gente tem que ter isso como política pública. O Brasil ensaiou 2 momentos de construção de política pública. Quando Getúlio Vargas ganha pela segunda vez, depois que ele saiu da ditadura e ganha, ali se ensaia um projeto nacional de cultura, em todas as linguagens. Um projeto de nação de cultura. Quando Lula ganha, também nosso Gil, nosso eterno ministro, dá-lhe aí Bahia, porque Gil é fera. Bahia nos deu Gil, já deu tudo que a gente precisa ganhar no mundo, além de ter dado muita coisa, né? Mas Gil, grande ministro. Ali a gente tem o processo de construção de uma política de cultura nacional. Infelizmente o Gil sai, aí no governo Dilma já foi ruim, bem ruim, já começa a... Hoje em dia desmontaram. E aí?
Obrigado, Cida. E temos mais perguntas. Quem vai fazer a próxima agora é a Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. E por conta do tempo, eu vou pedir tanto a Estela quanto a Cida que a gente possa ser sucintos aí na pergunta e resposta. Ativa o microfone, por favor, Estela. Desculpa, fiquei um pouco fora do ar porque fiquei sem energia elétrica. E aí perdi um pouquinho o caminho da conversa. Mas vamos lá. Você estava falando de políticas públicas, da importância do Estado, da inserção do Estado na cultura. E aqui sabemos, além de ser uma militante da poesia, além de ser uma militante da literatura, você é uma militante da política, tanto que se elegeu agora vereadora do Recife pelo PCdoB. Me diga qual o diálogo possível entre poesia e política. Eu acho que é extremamente possível. Cultura. Olha, Jorge Amado foi deputado federal pelo PCB. E sabe qual é, quem incluiu na Constituição o direito ao culto religioso de todos os credos e que os terreiros puderam aparecer? Jorge. Quem, se não os artistas naquele tempo, tinha essa capacidade? Quem é que tinha pensado? Jorge Amado. Então, a poesia e a política não precisam se separar. É porque a gente criou uma história horrível sobre a política. Como se política fosse uma coisa ruim. Política é uma coisa maravilhosa. Tudo que aconteceu no mundo de bom foi através da política agora. A corrupção, os exercícios às avessas, o culto à pessoa própria, a não republicanidade. Não é porque eu sou ingênua. Eu tenho que conviver com isso tudo. Mas você tem que ter um lugar para a luta de ideias. E a luta de ideias tem tudo a ver com a política. Se você pega os grandes quadros do PCB, eram artistas. Drummond foi filiado. Jorge foi filiado. Graciliano Ramos foi filiado. Eu estou falando só da nata da literatura. Graça foi lá da prefeitura da cidade dele. Marighella era poeta, o nosso revolucionário aí, Dali Bahia, viu? Bahia dá cada coisa que... Marighella era poeta. Então, isso não se dissocia. Pomar escrevia poesia. Então, por que tem que dissociar a poesia de política? Política não é o bicho-papão. Política é o que a gente devia comer na nossa mesa todo dia como algo bom, porque tudo que acontece na política, eu digo isso na minha campanha, vai para o teu prato, vai para a tua casa. É isso. Obrigado mais uma vez, Cida. Olha, eu vou reservar 30 segundinhos aqui para suas considerações finais, para que você possa se despedir. A gente está quase no final, mas dá tempo de uma despedida. Obrigada. Perdão se eu me alonguei nas respostas, é porque eu vou me animando, eu sou uma pessoa que se anima. Vou me animando, perdão. Às vezes eu sou eloquente demais, né, porque eu sou uma mulher apaixonada e eu adorei fazer esse negócio com vocês aqui. Vocês são maravilhosos. Eu acho que ter um consórcio Nordeste, que isso para mim eu fico morta de orgulho. Ter um Giro Nordeste é genial isso, sabia? De você ter um... Porque o Nordeste, já nação do mundo, nasceu aqui, velho. O mundo nasceu aqui, sabia? No Ceará. Cadê o Ceará que não está aqui? Está aqui, Carla. O Crato, eu estou bem pertinho do Crato. A parte que era junta da África é aqui. Entendeu? É aqui no Crato. É aqui, bem aqui. Então... Obrigado mais uma vez, Cida Pedrosa. Quando os planetas eram juntos. Muito obrigado. O Giro Nordeste está terminando. Eu quero agradecer também aos comunicadores que participaram comigo deste bate-papo. Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão. Marjones Pinheiro, da TV Aperipê, em Sergipe. Carla Soraya, da TV Ceará. Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba. Ângela Bispo, da TV Antares, no Piauí. E Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Muito obrigado também a vocês que acompanharam o programa de hoje. A gente volta na semana que vem. Até lá.
primeiro jogo da final.